Você já parou para pensar por que existem perguntas que os maiores cientistas do planeta simplesmente não conseguem responder? Não estamos falando de superstição. Não estamos falando de teoria da conspiração. Estamos falando de mistérios documentados, registrados em universidades, estudados por institutos de pesquisa sérios, que até hoje não têm uma explicação definitiva. Olha, tem fenômenos acontecendo agora mesmo, neste exato momento, que a física, a biologia, a arqueologia e a neurociência simplesmente não sabem explicar. E o mais perturbador, o Brasil aparece em vários desses mistérios. Hoje você vai conhecer 22 mistérios reais que desafiam a ciência moderna. De fenômenos físicos impossíveis a descobertas arqueológicas que reescrevem a história humana. Fica até o final porque os 5 mistérios mais perturbadores eu vou guardar lá para o fim. E um deles vai te deixar com uma sensação bem estranha. Se você gosta de curiosidades que fazem você enxergar o mundo de um jeito completamente diferente, já se inscreve no canal. Porque aqui a gente não fica na superfície, a gente vai fundo. E hoje a gente vai fundo em algo que a própria ciência ainda não conseguiu resolver. Vamos começar pelo que parece mais distante da nossa vida cotidiana, mas que na verdade muda tudo: a física quântica. Você já ouviu falar no experimento da dupla fenda? É um dos experimentos mais replicados da história da ciência e também um dos mais perturbadores. Quando os físicos atiravam partículas subatômicas, como elétrons, em direção a uma placa com 2 fendas, esperavam ver 2 riscos do outro lado, como seria lógico. Mas não. As partículas formavam um padrão de interferência, como se tivessem passado pelas 2 fendas ao mesmo tempo. Aí vem a parte que ninguém consegue explicar direito. Quando os cientistas instalaram um detector para observar por qual fenda a partícula passava, o padrão mudou. Como se a partícula soubesse que estava sendo observada e resolvesse se comportar diferente. Isso não é poesia, é um experimento reproduzido em laboratórios do mundo inteiro. E a única conclusão que a física consegue dar é que a observação em si interfere na realidade. 2 partículas podem ser conectadas de forma que o que acontece com uma afeta a outra instantaneamente, independente da distância entre elas. Albert Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e não acreditou. Mas os experimentos continuaram comprovando. Em 2022, o Prêmio Nobel de Física foi justamente para pesquisadores que estudaram esse fenômeno. A física sabe que acontece, ainda não sabe exatamente por quê. Agora vamos para um território que a maioria das pessoas ou ignora ou ridiculariza. Fenômenos que parecem paranormais, mas foram documentados por instituições sérias. Em 1979, a Universidade de Princeton criou o Laboratório de Pesquisa de Anomalias em Engenharia, o PEAR. Durante quase 30 anos, pesquisadores testaram se a mente humana podia influenciar equipamentos eletrônicos mecânicos de forma mensurável. Os resultados? Pequenas, mas estatisticamente significativas influências foram registradas. O laboratório foi encerrado em 2007, não por falta de resultados, mas por pressão institucional. Os dados nunca foram refutados. Um estudo publicado no renomado periódico médico The Lancet em 2001 acompanhou 344 pacientes que sofreram parada cardíaca e foram ressuscitados. Desses, 62 relataram experiências vividas durante o período em que estavam clinicamente mortos, com atividade cerebral zero. Alguns descreveram com precisão cirúrgica o que aconteceu na sala de operação enquanto estavam inconscientes, incluindo objetos e situações em locais fora do ângulo de visão de qualquer pessoa acordada. A ciência ainda não tem uma resposta para isso. Agora vamos para a arqueologia. E aqui é que as coisas ficam realmente interessantes. Göbekli Tepe foi descoberto na década de 1990 e datado em pelo menos 11.600 anos.
É um complexo de templos com pilares de pedra de até 6 metros de altura e 20 toneladas, decorados com esculturas sofisticadas. O problema? Isso foi construído por pessoas que, segundo a história oficial, ainda nem tinham inventado a agricultura. Teoricamente eram nômades. Como nômades, construíram o complexo arquitetônico mais antigo do mundo. A esfinge de Gizé apresenta marcas de erosão hídrica no seu corpo que, segundo geólogos como Robert Schoch, da Universidade de Boston, indicam que ela foi esculpida numa época em que o Egito ainda recebia chuvas torrenciais. Isso seria por volta de 7.000 a 10.000 anos atrás, muito antes da civilização egípcia que conhecemos. A egiptologia oficial resiste a essa conclusão até hoje. Uma estrutura submarina com ângulos retos, plataformas e escadas foi encontrada a 25 metros de profundidade na costa de Yonaguni. Alguns geólogos defendem que é natural, outros dizem que é impossível que a natureza produza aqueles ângulos com tanta regularidade. O debate segue aberto e nenhum consenso foi alcançado até hoje. Você acha que o corpo humano é bem compreendido pela medicina? Em muitos aspectos, sim. Mas existem mistérios que fogem completamente do que a ciência médica consegue explicar. O fenômeno da remissão espontânea de câncer acontece quando um tumor maligno desaparece sem nenhum tratamento médico convencional. O Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos estima que ocorre em aproximadamente 1 em cada 80.000 a 100.000 registros. Os mecanismos exatos que levam o próprio corpo a eliminar um tumor avançado são, até hoje, mal compreendidos pela medicina. Indivíduos que, após uma lesão cerebral ou em decorrência de condições neurológicas como o autismo, desenvolvem habilidades extraordinárias em matemática, música, arte ou memória. Kim Peek, a pessoa que inspirou o filme Rain Man, memorizou o conteúdo de mais de 12.000 livros e podia ler 2 páginas ao mesmo tempo, uma com cada olho. A neurociência ainda não entende completamente como o cérebro faz isso, especialmente quando a habilidade surge após destruição de parte do órgão. Sabemos que o placebo funciona. A medicina usa esse conhecimento. Mas o mecanismo pelo qual uma pílula de açúcar pode curar uma dor real, reduzir uma inflamação real ou aliviar sintomas de doenças reais ainda não é totalmente compreendido. Estudos publicados na Harvard Medical School mostram que o placebo funciona mesmo quando o paciente sabe que é placebo. Isso desafia qualquer modelo simples de "é só sugestão". O espaço é talvez o lugar onde a ciência mais claramente admite que não sabe o que está acontecendo. Juntas, a matéria escura e a energia escura representam aproximadamente 95% de tudo o que existe no universo. A ciência sabe que elas existem porque, sem elas, os cálculos sobre a expansão do universo e o movimento das galáxias não fecham. Mas ninguém nunca detectou diretamente uma única partícula de matéria escura. Não sabemos o que é. E ela compõe a maior parte da realidade. Em 1977, o radiotelescópio Big Ear, da Universidade Estadual de Ohio, captou um sinal de rádio do espaço que durou 72 segundos e foi tão intenso que o pesquisador Jerry Heyman escreveu "Wow" ao lado dos dados no printout. O sinal nunca mais foi detectado, nunca foi explicado. Em 2012 foi enviada uma resposta ao ponto de origem, silêncio. Detectado em 2017, passando pelo sistema solar, Oumuamua era alongado. Acelerou de uma forma que não é explicada apenas pela gravidade solar, não mostrou a desgasificação típica de cometas e desapareceu antes que pudéssemos estudar melhor. O astrofísico Avi Loeb, de Harvard, publicou argumentando que as características de Oumuamua são mais consistentes com tecnologia artificial do que com qualquer objeto natural conhecido. A discussão científica continua. Agora chegamos à parte que talvez te surpreenda mais.
O Brasil é palco de alguns dos fenômenos mais documentados e ao mesmo tempo mais ignorados pela ciência internacional. Moradores de Colares, uma pequena cidade na Amazônia, relataram ataques noturnos de luzes que causavam queimaduras e ferimentos físicos em pessoas. O fenômeno foi tão persistente que o Exército Brasileiro conduziu uma operação secreta chamada Operação Prato, liderada pelo capitão Uirange Holanda. Fotografias, filmes e depoimentos foram coletados. O próprio Holanda concedeu uma entrevista revelando os detalhes antes de morrer. Os arquivos foram parcialmente desclassificados em 2009. O que causou os ferimentos nas vítimas permanece sem explicação oficial. A Amazônia, que por muito tempo foi considerada uma floresta virgem e inóspita, revelou nas últimas 2 décadas a existência de uma civilização sofisticada pré-colombiana. Os geoglifos do Acre, estruturas geométricas enormes encontradas no solo amazônico, algumas com mais de 200 metros de diâmetro, mostram que povos complexos viveram ali antes da colonização europeia. A floresta que conhecemos pode ser, em grande parte, uma floresta domesticada por essas civilizações desaparecidas. No município de Caldeirão Grande, na Bahia, o fenômeno de pedras se deslocando sem causa aparente foi documentado por pesquisadores da UFPA. Pedras de até 100 quilos foram registradas se movendo. Pesquisas de campo foram realizadas. Nenhuma explicação definitiva foi encontrada até hoje. A região entre Uberaba, Uberlândia e Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, tem uma concentração estatisticamente anormal de relatos de fenômenos aéreos não identificados desde a década de 1950, documentados por jornalistas, militares e pesquisadores independentes. O que acontece ali? A ciência ainda não foi capaz de responder. Como prometido, aqui estão os 5 casos que são os mais difíceis de ignorar. A filosofia e a neurociência chamam isso de o problema difícil da consciência. Nós sabemos quais neurônios disparam quando você vê a cor vermelha, mas não sabemos absolutamente nada sobre por que você tem a experiência subjetiva de ver o vermelho. Por que existe algo que é ser você? Por que a matéria tem experiências? Nenhum modelo científico atual responde a isso. O filósofo David Chalmers formulou o problema em 1995 e ele permanece sem solução. Casos de objetos se movendo, barulhos sem origem e perturbações físicas em residências foram documentados por pesquisadores de instituições como a Universidade de Edimburgo. O mais famoso é o mistério de Enfield, na Inglaterra, investigado em 1977 por membros da Sociedade para a Pesquisa Psíquica. Fotografias, gravações e depoimentos de policiais e jornalistas existem. A explicação? Nenhuma consensual até hoje. As sondas Pioneer 10 e 11, lançadas na década de 1970, desaceleraram ligeiramente mais do que os cálculos gravitacionais previam. Durante décadas, isso foi considerado uma anomalia inexplicável. Em 2012, pesquisadores calcularam que a pressão da própria radiação térmica emitida pelas sondas poderia explicar o desvio. Mas esse mistério revelou algo importante. Os cálculos que julgávamos perfeitos tinham uma lacuna. O que mais pode estar errado nos nossos modelos? Em 1848, um trabalhador americano sobreviveu a uma barra de ferro atravessando seu crânio a alta velocidade, destruindo grande parte do lobo frontal. Não só sobreviveu, como viveu por mais 12 anos, mas sua personalidade mudou completamente. De calmo e confiável, tornou-se impulsivo e instável. Esse mistério mudou a neurociência para sempre, mas também levanta uma pergunta que não tem resposta. Se a personalidade pode ser alterada por um acidente, o que é, afinal, o eu? Desde os anos 1930, luzes inexplicáveis aparecem com regularidade num vale remoto da Noruega. Elas mudam de cor, de velocidade e de comportamento.
Foram filmadas, fotografadas e medidas com instrumentos científicos desde 1984, quando foi criado um projeto de monitoramento permanente chamado Projeto Hesdalen, com participação de universidades europeias. Os dados são reais, os fenômenos são reais. A explicação? Inexistente até hoje. Plasma, campo eletromagnético, as teorias existem, nenhuma é conclusiva. A questão é a seguinte: o que todos esses 22 mistérios têm em comum? Eles nos lembram que a ciência não é um estado, é um processo. A ciência é o método mais confiável que a humanidade desenvolveu para entender a realidade. Mas ela não está completa. Ela nunca esteve. E todo grande avanço científico da história começou com alguém dizendo: espera, isso aqui não faz sentido com o que sabemos. A Terra era plana, o Sol girava em torno da Terra, o espaço era estático. O cérebro adulto não criava novos neurônios. Cada uma dessas verdades foi derrubada por alguém que não aceitou a explicação fácil. O nosso cérebro adora explicações simples, mesmo quando elas estão erradas. E é exatamente isso que esses 22 mistérios nos ensinam: a desconfiança saudável, a curiosidade genuína e a disposição de ficar confortável com o eu. Não sei, são qualidades que a ciência precisa e que nós, como indivíduos, também precisamos. Então eu te pergunto, qual desses mistérios te surpreendeu mais? Você já sabia de algum deles? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. E se você gosta de curiosidades que realmente fazem pensar, que não ficam na superfície, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque tem muito mais vindo por aí. Até o próximo vídeo.